Esse é o Código da Língua, um curso que destrava o seu inglês investigando os sons da nossa fala. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente investiga os sons da nossa fala? Com uma ferramenta que se chama fonética. A fonética é o estudo dos sons de uma língua. E é possível utilizar uma tabela que se chama IPA, que se chama International Phonetic Alphabet. Muito bem, essa tabela IPA é uma tabela que serve de guia para nos orientar quanto aos detalhes sonoros de tudo que se fala. Tudo que a gente fala, tudo que a gente lê, tem detalhes sonoros, né? Não é diferente em nenhuma língua. E o bacana disso é que acontece de forma audiovisual. Ou seja, essa tabela ela é composta de símbolos que representam os sons das vogais, das consoantes, dos ditongos e também sinaliza os sons curtos, longos, além de indicar a acentuação correta. Pois bem, vamos entender então na prática como é que isso funciona. A gente vê aqui logo no logo do Código da Língua que já tem um símbolo fonético aqui. O bacana disso aqui é que a gente vai associar o símbolo ao som e o som ao símbolo. Na verdade, a gente está falando de padrões sonoros, né? Toda língua tem seu padrão sonoro. Essa aqui é a tabela IPA, tá? Você vai encontrar vários layouts, vários tipos aí na internet. Mas a base é essa daqui, ó, que é dividida em grupos de vogais, consoantes e ditongos, tá? Então, tem as vogais longas e curtas, tem as consoantes, tem os ditongos, tem consoante sonora, consoante muda. A gente vai ver tudo isso daí. Então você percebe aqui que nós temos uma mistura de letras do alfabeto. Você vê aqui que a gente tem um E, a gente tem um S, um P, um T aqui. Então são letras do alfabeto normal, padrão. Mas também nós temos símbolos gregos normalmente, né? E esses símbolos aqui, todos eles têm sons, todos eles têm nome, né? Mas a ideia não é entrar nesse assunto agora de nomes, porque como são muitos símbolos, e também não é interessante, é só mesmo se atentar na relação que ele tem com o som. Então a gente vê aqui, ó, vamos começar pelas vogais. Você tem aqui, por exemplo, vogais que tem junto dela sinalizações, tá vendo? Isso aqui é um prolongamento de vogal. Geralmente no padrão britânico você encontra essa sinalização. No padrão americano você não vai ver, tá? Mas isso não influi em nada, no som pelo menos, né? Mas eu acredito que o padrão britânico ele é mais detalhista nesse sentido. Então você tem aqui esses símbolos tanto nas vogais como nos ditongos e a gente vai ver aonde que eles se aplicam, né? Vamos lá. Então, já que a gente está falando em fonética, a gente vai ter termos associados a esse assunto, né? Então, é bom você já procurar aí o que significa fonema, palato, alvéolo, glote, fonética, bilabial, velar, fonologia, glide, né? Você vai ouvir muito falar em palato mole, palato duro, que na verdade é o céu da boca, né? Alvéolos e assim por diante. Som velar, som bilabial, né? Isso é legal de saber. O que a gente percebeu aqui? A gente entende que, basicamente, o alfabeto é composto de 26 letras. Só que no caso do inglês, vai além disso, né? O inglês ele tem, além das 26 letras do alfabeto, ele contém 44 sons. Então isso já te dá uma ideia aí de como que é diferenciado esse tratamento, né? Diferentemente do português, onde a gente praticamente lê todas as palavras, todas as letras como elas são, né? No inglês a gente vai ter uma diferenciação, por isso que a gente tem esse número aqui característico de 44 sons. E a gente tem 6 efeitos linguísticos. Então eu acabei criando esse método aqui 26 44 por 6, que na verdade descreve isso aqui. São 6 efeitos linguísticos aqui que eu
separei como os mais importantes. Existem alguns outros, tal, mas esses aqui são os mais essenciais, né? Então vamos lá. Como é que a gente entende isso aqui? Então, como a gente viu, a gente tem as letras do alfabeto, que são o padrão universal, né? E a gente tem os sons dessas letras, né? Então isso vai além. Aí a gente tem aqui, por exemplo, a palavra e tem o símbolo em cima. Então você percebe aqui que aqui nós temos um Azinho com 2 pontos, aqui nós temos um Azinho ao contrário, aqui nós temos um ditongo, né? Um I. Aqui a gente tem uma letra, outra letra do alfabeto, T, D, tem o S aqui, tem o Z. E o bacana disso aqui é que a gente associa realmente o som com a palavra. Então, quando a gente, por exemplo, vê aqui, ó, father, por quê? Mas por que tem esse azinho com 2 pontos? Porque a palavra father, automaticamente você vai prolongar levemente esse A do father aqui, né? Então ele vai sinalizar para você. Claro que a palavra toda, é possível descrever a palavra toda com os símbolos fonéticos. Aqui é só uma pincelada nas letras em si, né? Repare aqui que a gente tem a palavra, por exemplo, check, que na verdade em português a gente costuma falar cheque, né? E aqui a gente fala check, porque em inglês o CH, a gente tem esse som aqui que é representado por esse símbolo, tá? E aí a gente vai ver variações disso daqui e vai entender por que essa diferença, né, entre o português e o inglês. Então vamos lá. Aí o que acontece? Nós temos, para corroborar essa questão da aproximação da boa pronúncia, da pronúncia do nativo, né, da pronúncia nativa, a gente tem essa diferenciação aqui, por exemplo, do R versus o L, do TH versus o S, que a gente vai acabar vendo aqui em alguns vídeos. Então, para você chegar num determinado padrão de fala, digamos assim, né, mais próximo do nativo, a gente tem que levar em conta que tem todos esses componentes aqui. Tem o som nasal, tem o trabalho dos lábios, tem a influência dos dentes, da língua e, claro, do céu da boca, né, roof of the mouth. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Então, quando você tem a consciência disso, você já vem uma clareza na sua mente de como é importante, como que você trabalha esses sons. Então, voltando aqui, ó, 26 letras do alfabeto e 44 sons. O que significa isso? Significa que o número de sons em uma palavra não é sempre o mesmo que o número de letras, tá certo? Por que isso? Vamos dar um exemplo aqui. A palavra cat, por exemplo, tem 3 letras e 3 sons. Parece óbvio, né? Nós temos aqui a letra C, a letra A e a letra T. Beleza, 3 letras, 3 sons. Cat. Você tem o sonzinho aqui do C, você percebe o som do A mais aberto e o T. Mas a palavra cat, né? A palavra cat tem 5 letras e ainda assim 3 sons. Veja que interessante. Por isso que a gente diz que o número de sons em uma palavra não é sempre o mesmo que o número de letras. Então por que acontece isso, né? Por que eu tenho aqui 5 letras e ainda 3 sons? Vamos ver aqui. Vamos lá. Se a gente transcrever essas palavras usando os símbolos fonéticos, a gente vai entender por que acontece. A gente vai ver exatamente quantos sons elas possuem, qual a pronúncia correta. Então nós temos aqui, a palavra cat, ela foi transcrita, tá? E normalmente a gente transcreve entre colchetes, tá? Diferentemente da palavra com os alfabetos da língua universal, a gente coloca entre barras, né? E aqui a gente representa entre colchetes. Então nós temos aqui a transcrição da palavra cat. Então a gente vai ouvir o som dessa palavra e você vai perceber que tem uma diferenciação aí na letra A. Cat, cat, cat. Cat. Então você tem aqui um desenho de um A coladinho com a letra E. E é exatamente isso que o símbolo quer dizer.
quer dizer que o som A ele está misturado com um E. Então ele vai dar esse som mais aberto, mais pro um A misturado com um E, né? Por isso que a gente fala apple, né? Cat. Por isso que a gente fala esses sons assim, que é bem característico do inglês. E você vai notar também que o T ele tem um som mais suave, ele é diferente diferentemente da língua portuguesa, que a gente tem a tendência de falar um pouco mais chiado, né, digamos assim, né? E o inglês não, o inglês normalmente os sons T e D eles são suaves, suaves, né? Olha aqui, ó. cat, Cat. Então por que eu falo cat? Porque se eu falar cat, eu vou falar catch, que é outra palavra, né? Então isso é muito importante. Aí você começa a entender por isso que os caras, por isso que é errado falar teacher, né, por exemplo, né? Porque aí o cara vai entender que você está falando uma outra palavra, pode até ter significado essa palavra. Então quando eu falo cat e eu tenho T mudo, eu tenho que suavizar esse T aqui, tá? cat, Tá, então vamos ver como funcionam os sons de cada fonema, né, símbolo fonético aqui. A gente tem o K, esse símbolo fonético aqui, que tem um nome, mas a gente não vai se aprofundar nisso agora. E a gente tem o T. Como é que eles são? Você já percebe que ele é mudo, ele não é sonoro. Se fosse sonoro, eu diria K, né? Então ele é mudo. Vamos ver o símbolo que representa o A. Ah. 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 É. Ah. É. Vamos ver o T. Você percebe? Então, tem uma sutileza aqui no T. Esse A misturado com E o K, que é surdo, né? Que é mudo. Então vamos lá, vamos partir pro catch, que é outra palavra, que significa agarrar, né? Nós temos a transcrição do catch aqui, como a gente viu, tem 3 sons. Então tá aqui, 3 sons. O catch também tem 3 sons e também 3 letras. Aqui já tem 5 letras e aqui continua tendo 3 sons. Vamos ver o som de cada fonema que está representado aqui. catch, Aqui é a palavra, né? Catch. catch, Catch. Então vamos lá ver o som de cada fonema. Continua mudo. Som do K, né? Ah. E o T. Aqui que na verdade, apesar de a gente ter um T aqui, a gente tem, na verdade, é um som inteiro aqui, né? Dessas 3 letras. Por isso que ele tem esse som T. Então, ó, na palavra cat, as 3 letras C, A e T representam cada uma um som. Cada som é representado por um símbolo fonético, como a gente viu aqui, tá? Né? E na palavra cat, as 3 letras T, C e H formam um som só. Esse som é representado por um símbolo fonético, que é esse aqui, ó. É o Tzinho e uma cobrinha aqui, ó. Né? Ficou claro isso? Vai deixando nos comentários aí se você está entendendo, se está fazendo sentido, né? No primeiro momento, a ideia de você trabalhar com sons e representação dos sons fonéticos não é... A gente não vai ficar traduzindo muito aqui as palavras, entendendo gramaticalmente a função delas, né? A questão aqui é mais a pronúncia, digamos... Você começar bem do básico mesmo, que é a pronúncia de uma letra, para depois você formar a palavra, e assim você formar a frase, e assim por diante, né? Você vai ter a consciência sonora primeiro, né? Aí você vai cometer muito menos erros, com certeza. Então vai deixando seu comentário aí e vai avisando o que você entendeu, o que você não entendeu, para a gente tirar alguma dúvida no próximo vídeo. Então vamos ver mais algum exemplo aqui, ó. Eu trouxe, por exemplo, a palavra heart, que no inglês a gente tem a acentuação mais do R, né? A gente ouve mais o R no inglês americano, heart, e no inglês britânico a gente oculta um pouco esse R, heart. E como é que... A gente pode até dizer assim que o som do R que a gente ouve no inglês americano vai ser substituído pelo prolongamento do A.
prolongamento do fonema desse azinho aqui prolongado, né? Tá bom? Então a gente vai ter o heart, a gente aqui continua com 5 letras e 3 sons. O mesmo caso do cat e do catch. Tem 5 letras e 3 sons, a gente tem o H, a gente tem o A prolongado e o T. Mais uma vez, o T suave, né? Vamos ver mais uma palavra? Laugh. Laugh. A gente pode ouvir laugh ou laugh, depende da... Aí você sabe que existe diferenciação de pronúncia conforme o falante mesmo, conforme a região. Tudo isso é possível, né? Mas de forma geral é assim. Aí você me pergunta, pô, o GH tem som de F? Sim, no final ele costuma ter som de F, tá? Então a gente tem o L, que é uma... A gente diz que é lateral, né? Tem o A prolongado de novo aqui e o GH, a representação fonética do GH é F. Por isso que a gente fala laugh. 5 letras e 3 sons novamente, né? Aí tem sugar. Sugar, no nome inglês americano, sugar. E no inglês britânico, sugar. Então você vai transformar esse som num som mais leve, digamos assim, né? Esse R ele vai ficar como se fosse um A prolongado. Sugar. Na transcrição, existe a transcrição do inglês americano, sim, tá? Você vai ver um Rzinho pequeno ao lado do A ou desse símbolo aqui que a gente chama de schwa. Depois a gente entra nos detalhes sobre isso. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sons e 5 letras. E a gente tem também esse símbolozinho aqui, ó, isso aqui é importante saber, que é esse apóstrofezinho aqui, ele indica a acentuação, aonde que vai a sílaba forte. Sugar, tá? Aí tem a palavra business, com 8 letras e 6 sons. Business. Olha só, a gente tem aqui de novo a acentuação na sílaba forte aqui, que é logo no início da palavra, né? Às vezes vem no meio, às vezes vem no final também. Olha só, nós temos aqui B-U-S-I-N-E-S-S. E, no entanto, a representação a gente tem B-I-Z-N-I-S. Aqui, apesar de serem símbolos fonéticos, eles coincidem com as letras do alfabeto, tá bom? Então, o som do U vai ter som de I aqui, ó. O U vai ter som de I, na verdade, né? A letra, o fonema U, vai ser representado pelo símbolo fonético, que é um Izinho, mas é um Izinho um pouco aberto, tá? Depois a gente vai detalhar isso aqui. Não é aquele I puro, né? Ele é meio né? Business, business, business. Tá vendo aqui? Tá vendo tanto que o E aqui está sendo representado pelo mesmo I, que é um I mais aberto, digamos, é um E, né? E. Business. Então a gente fala um pouco, a gente não fala fechado, como se fosse business, business, não seria business, né? Business seria errado, então seria business, é um pouco mais aberto, tá? Isso você vai começar, quando você for ouvir, for assistir um filme, for ver, prestar atenção, você vai começar a prestar mais atenção e você vai perceber que realmente tem tudo a ver com a pronúncia nativa, né? Então, business com 8 letras e 6 sons. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, né? Que é um B, que é um som labial, bilabial, né? Que a gente usa os dois lábios. E, Z, N, E, S, né? Business. Isso é legal, hein? Isso aqui tira resolve muito problema de pronúncia, tá bom? Em uma análise mais profunda, você vai perceber que, diferentemente do português, a leitura de todas as letras de uma palavra não é necessária. No inglês, o que importa é a pronúncia do som de uma sílaba ou de uma letra, e não a leitura precisa de todas elas. Aí é que tá. Enquanto no português a gente faz a leitura precisa, olha só, vejamos, V, né? Você tem o som do V normal, do E, do J, o A também, como está seguido do M, tem um som mais anasalado. Vejamos, né? O mais aqui, ó, tem o I, mais alguns, tá vendo? Você fala o L, o G, o guns, né? Exemplos. Todas as letras a gente pronuncia. Isso
é um dos problemas que muita gente enfrenta no aprendizado de inglês, é exatamente isso. Já no inglês a gente tem essa questão de, digamos, ocultar algumas letras, né? A gente não, na hora que a gente lê, a gente não lê a gente não faz a leitura de todas as letras, tintim por tintim, assim, né? O inglês é um pouco mais, tem essa sacada de sons e letras, né? Por exemplo, 3 letras pode ter um som só, 4 letras, 2 letras pode ter um som só, né? Você vê, o GH aqui tem um som só, é um som de F, né? Então é muito interessante saber isso. Então já deixa nos comentários, eu vou encerrar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Deixa nos comentários aí o que você acha. E se isso ajuda, de certo modo, o teu entendimento com relação à pronúncia do inglês, tá bom? Então a gente se vê em outro vídeo. Até mais!